Então, nas videoaulas anteriores, para além de nós aprendermos como determinar a sombra real de um ponto, nós vimos como determinar a sombra virtual de um ponto. Nesta videoaula, nós vamos aperfeiçoar um pouquinho os nossos conhecimentos em relação à determinação de sombra de pontos. Vem aqui. Para esta videoaula, eu preparei estes exercícios para nos auxiliarem durante esse processo de compartilhamento de conhecimento. Repare, através dos valores de cota e afastamento dos nossos pontos, nós poderemos prever se a sombra de um determinado ponto estará no plano frontal de projeção ou no plano horizontal de projeção. É um processo muito simples e depois de tu resolveres alguns exercícios, tu já vais conseguir fazer essa previsão com mais facilidade. Repare, toda vez que o nosso afastamento for maior que a nossa cota, consequentemente a sombra desse ponto estará sobre o plano horizontal de projeção. Toda vez que a nossa cota for maior que o nosso afastamento, a sombra desse nosso ponto estará sobre o nosso plano frontal de projeção. Toda vez que a cota e o afastamento de um ponto forem iguais, com certeza a sombra desse ponto estará sobre o nosso eixo X. Sendo assim, vamos lá determinar a sombra destes pontos para nós confirmarmos o que eu acabei de dizer. No nosso primeiro caso, nós temos um afastamento bem maior que a nossa cota. Então, vou seguir os mesmos processos. Passar 45 graus pelo meu A2 e também vou passar os 45 graus pelo meu A1. Como dá para ver, o A2 chegou primeiro no nosso eixo X. Vou descer uma linha de chamada para encontrar o nosso A sombra afastamento. Ok? Como eu disse, se o afastamento for maior que a cota, a sombra estará sobre o plano horizontal de projeção. E é exatamente o que aconteceu. Vamos lá repetir o mesmo processo para o nosso ponto B. Passando uma linha de chamada por B2 e também passando uma linha de chamada pelo B1, nós vamos ter o seguinte cenário. O B1 tocou primeiro no eixo X, então ele vai subir até encontrar a outra projeção, deste modo. Aqui nós teremos o B sombra cota. Como dá para ver, por o nosso afastamento ser menor em relação à nossa cota, a sombra do nosso ponto acabou estando no plano frontal de projeção. Quando o nosso valor de cota é igual ao nosso valor de afastamento, a sombra desse nosso ponto estará exatamente sobre o nosso eixo X. É exatamente o que nós vamos ter neste caso. O valor de cota e de afastamento do nosso ponto C são iguais. Por essa consequência, o nosso C sombra estará exatamente sobre o nosso eixo X. Ok? Um processo tão simples quanto este. Como eu disse na videoaula anterior, eu daria uma explicação um pouquinho mais simples ou melhorada sobre como determinarmos a sombra virtual dos nossos pontos. É simples. Quando eu quero determinar a sombra de um ponto de uma forma rápida, depois de eu dominar aquela forma que nós utilizamos na aula anterior, eu faço o seguinte. Na verdade, eu vou dizer primeiro o padrão que eu diagnostiquei. Toda vez que eu ia determinar a sombra virtual de um ponto, eu reparei nisto. Eu seguia a regra. Prolongava aquele que tocou primeiro no eixo X e depois descia ou subia uma linha de chamada a partir daquele ponto que tocou por último no eixo X até encontrar a outra projeção do nosso raio luminoso. Fazendo isso a rigor, claro, eu sempre acabava vendo uns quadrados por aqui. Sempre saíam uns quadrados. Eu disse, calma. Sempre saem esses quadrados aqui. Depois de ver várias vezes esse mesmo quadrado, eu vi que eu podia economizar o meu tempo eliminando este traço aqui. Este aqui. Fazendo o processo ficar ainda mais simples. Repare. Hey, espera aí. Aqui durante a edição do vídeo, eu percebi que eu disse que esse método nos ajudaria a economizar processos. Na verdade, ele não economiza, nem sequer diminui o número de linhas que nós traçamos.
Na verdade, o correto seria dizer que esta é uma forma diferente de tu determinares a sombra virtual. Então, tanto faz tu seguires a forma como foi ensinada na videoaula passada ou utilizares esta forma que eu estou a mostrar nesta videoaula. Então, daqui para frente, ignore todas as vezes que eu for a dizer que é uma forma diferente, que economiza espaço e tempo. Esquece tudo isso, tá bem? Considera como sendo uma forma diferente de resolver. Ao invés de eu prolongar esta minha reta depois de descer uma linha de chamada, eu podia simplesmente fazer o seguinte: prolongar a minha reta e passar pelo meu ponto de sombra real uma reta paralela em relação ao eixo X. Deste modo aqui, assim, bum, e já teria aqui o meu A virtual. Tão simples quanto isso. Porque se formos a reparar, se eu descer de forma padrão, como nós determinamos a sombra virtual, eu terei um ponto exatamente a coincidir aqui no meu A virtual que eu determinei de forma simples. Então, eu economizo. Ao invés de passar mais linhas, eu simplesmente prolongo essa projeção que tocou primeiro no eixo X e a partir do meu A sombra, eu passo uma reta paralela em relação ao eixo X e encontro aqui o meu A virtual. O mesmo processo serve para qualquer outro ponto. Vamos lá, no caso do ponto B, eu prolongo a projeção que tocou primeiro no eixo X e a partir do meu ponto de sombra real, passo uma paralela em relação ao eixo X e, por consequência, eu já terei o meu B virtual. Tão simples quanto isso. Lembre-se que, no caso do ponto C, nós não precisamos determinar a sombra virtual, pois ela não existe ou simplesmente coincide com o nosso C sombra, ok? Então é isso, essas foram as dicas para esta videoaula. Eu espero que tu tenhas gostado e que tu estejas a praticar, pois somente a prática é que vai fazer com que esses conceitos fiquem armazenados no teu cérebro e sejam mais fluentes. Nestas videoaulas, tu já tiveste as bases para resolver qualquer exercício. Saiba que a partir daqui para frente, a única coisa que vai mudar serão os objetos que nós vamos lidar com eles. Mas a forma que nós vamos lidar com eles será exatamente a mesma, seguirá os mesmos conceitos, os mesmos princípios que nós já vimos até aqui. Então, caso tenhas dúvidas lá na frente, não esqueça que a solução para as tuas dúvidas estão nessas videoaulas. Eu termino dizendo: pratique, 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 pois essa é a chave para tu dominares DGD. Até lá. Hey pessoal, a versão completa dessa videoaula está disponível no aplicativo Nitativa. Baixe o aplicativo de forma gratuita para iOS ou para Android e desfrute dessa videoaula. Eu não sei por quanto tempo a videoaula estará disponível de forma gratuita, então eu recomendo que tu corras e assistas o mais rápido possível.